Oi, meu nome é Cecília e esse podcast foi desenvolvido para atividade da disciplina de alimentos funcionais e substâncias bioativas. Eu quero começar com uma pergunta. Cozinhar um alimento sempre faz com que ele perca seus compostos benéficos para a saúde? É muito comum a gente ouvir que alimentos crus são sempre superiores aos cozidos, mas a ciência mostra um cenário bem mais complexo que isso. Em alguns casos, o calor realmente reduz a quantidade de determinados compostos bioativos, mas em outros, ele rompe estruturas celulares, facilita a absorção desses compostos pelo organismo e pode até potencializar seus efeitos funcionais. Ao longo desse episódio, a gente vai entender por que a resposta para a pergunta do título não é simplesmente perda ou ganho, mas depende de diversos fatores relacionados ao alimento e ao tipo de processamento. Primeiro, é importante entender o que são os compostos bioativos. Eles são substâncias presentes naturalmente nos alimentos que, embora não sejam classificados como nutrientes essenciais, exercem efeitos positivos sobre o organismo, contribuindo para a prevenção de doenças crônicas e na promoção de saúde. Entre eles estão carotenoides, flavonoides, polifenóis, glucosinolatos e compostos fenólicos. Já o processamento térmico engloba várias técnicas que utilizam calor, como cocção doméstica, fervura, cozimento a vapor, assamento, pasteurização e esterilização. Essas técnicas são fundamentais para garantir segurança microbiológica, aumentar a vida útil dos alimentos e melhorar as características sensoriais. Entretanto, o calor também modifica as reações químicas dentro do alimento. Compostos sensíveis podem sofrer degradação, enquanto outros podem tornar-se mais biodisponíveis, ou seja, mais facilmente absorvidos pelo organismo. Por isso, atualmente, a discussão científica deixou de perguntar apenas quanto foi perdido e passou a investigar qual foi o impacto funcional final para quem consome esse alimento. A ideia de que todo processamento térmico é prejudicial simplifica excessivamente um fenômeno muito complexo. Diversos fatores influenciam o resultado, incluindo temperatura, tempo de exposição ao calor, presença de água, oxigênio, pH e até mesmo a estrutura física do alimento. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis, como a vitamina C, costumam apresentar perdas significativas durante o cozimento prolongado, especialmente quando há grande contato com a água. Muitos polifenóis e flavonoides também podem sofrer degradação térmica. Mas, por outro lado, o aquecimento rompe paredes celulares vegetais e libera compostos antes aprisionados na matriz alimentar. Isso significa que um alimento pode apresentar menor concentração medida em laboratório, mas maior disponibilidade para absorção pelo organismo humano. Além disso, não podemos esquecer que o processamento térmico reduz riscos microbiológicos e aumenta a segurança alimentar, um aspecto essencial para a saúde pública. Assim, avaliar apenas a perda química de um composto sem considerar sua biodisponibilidade e os benefícios do processamento pode levar a conclusões equivocadas. Um dos exemplos mais conhecidos é o tomate. Quando submetido ao cozimento, parte da vitamina C é degradada pelo calor. Entretanto, o licopeno, um carotenoide associado à atividade antioxidante e à proteção cardiovascular, torna-se mais biodisponível, porque o aquecimento rompe estruturas celulares e favorece mudanças em sua configuração química. Isso facilita sua absorção. Outro caso interessante é a cenoura. O cozimento pode aumentar a disponibilidade do beta-caroteno, precursor da vitamina A, permitindo melhor aproveitamento pelo organismo. Agora, em contraste, vegetais crucíferos, como o brócolis, apresentam um comportamento diferente. O calor excessivo pode reduzir glucosinolatos e inativar a enzima mirosinase, importante para a formação de compostos bioativos, como o sulforafano. Nesses casos, os métodos como o cozimento a vapor por períodos curtos tendem a preservar melhor esses componentes. Revisões científicas recentes também demonstram que o impacto do processamento varia conforme o grupo químico estudado.
Flavonoides apresentam diferentes graus de estabilidade térmica dependendo da sua estrutura molecular, enquanto alguns carotenoides permanecem relativamente estáveis e podem até apresentar maior bioacessibilidade depois do aquecimento. Portanto, não existe uma regra universal de que cozinhar destrói ou melhora os compostos bioativos. O resultado depende do alimento analisado, do composto específico e da técnica empregada. As pesquisas atuais buscam estratégias para preservar compostos bioativos sem comprometer a segurança dos alimentos. Entre elas estão a otimização do tempo e da temperatura de processamento, o desenvolvimento de tecnologias menos agressivas e sistemas capazes de proteger moléculas sensíveis durante a produção industrial. Também cresce a importância da educação alimentar baseada em evidências, mostrando que escolhas culinárias simples, como preferir o cozimento no vapor em determinadas preparações ou evitar tempo excessivo de fervura, podem influenciar positivamente a qualidade nutricional dos alimentos. Então, agora voltando à pergunta inicial, o processamento térmico provoca perda ou transformação funcional dos compostos bioativos? A resposta é que ele pode provocar ambos os fenômenos. Alguns compostos são degradados pelo calor, enquanto outros tornam-se mais biodisponíveis ou apresentam maior potencial funcional depois do processamento. Além disso, a melhoria da segurança microbiológica representa um benefício importante que também deve ser considerado. Assim, a evidência científica atual indica que o impacto do processamento técnico deve ser analisado caso a caso. Em vez de enxergá-lo apenas como inimigo da qualidade nutricional, a gente tem que compreender como uma ferramenta capaz de modificar os alimentos de maneira positiva ou negativa, dependendo das condições empregadas. Para nós, futuros nutricionistas, esse tema reforça a importância de basear nossas orientações em evidências científicas e não em mitos. Entender as transformações provocadas pelo processamento térmico permite oferecer recomendações mais precisas e contribuir para escolhas alimentares que conciliem qualidade nutricional, segurança e prazer à mesa. Muito obrigada!